Penúltima rodada do Brasileirão e hoje temos aí jogos muito importantes, tanto na briga do rebaixamento quanto para a vaga na Libertadores. E hoje eu quero começar recomendando uma odd 8 na KTO, pelo menos 5 defesas dos goleiros de Santos e Inter combinados. Essa cotação muito interessante nessa casa que está tendo diversas supercotações e a gente está filtrando as melhores lá no nosso grupo gratuito. Inclusive, já enquanto tá rolando a vinheta, você já vai lá, link no primeiro comentário fixado para poder participar com a gente, que tem muita dica legal hoje, beleza? Que seja um excelente dia de bets, comente com seus palpites também e vamos embora para as dicas de hoje do Brasileirão e também da Premier League. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira, lotada de jogos. A gente começa aqui com o confronto do Arsenal contra o Brentford. O Arsenal, que é o líder da Premier League, está aqui a 2 pontos da equipe do Manchester City, que venceu ontem. Então o Arsenal precisa de vencer aqui para poder manter essa distância aí em 5 pontos. O Arsenal vem muito bem na tabela de classificação, invicto nos últimos 10 jogos, venceu o Tottenham por 4-1 dentro de casa. A campanha do Arsenal em casa ela é perfeita e o time acabou de empatar com o Chelsea fora de casa. Um empate importante, mas um pouco frustrante, porque o Arsenal teve um jogador a mais aí durante boa parte do confronto, inclusive tomou um gol com um jogador a mais. O Arsenal, que é tão forte defensivamente, vem de 3 jogos aqui sofrendo gols, então o sistema defensivo sofrendo um pouquinho de oscilação, mas ainda assim segue muito bem. O Eze participou aí e marcou 6 gols nos últimos 7 jogos, vem sendo um atacante muito efetivo para essa equipe, além do Saka, que contribui muito bem. O Brentford, por sua vez, vem subindo na tabela de classificação também, conseguiu 3 vitórias seguidas dentro de casa, mas perdeu os 2 últimos jogos fora de casa. O Thiago, que vem sendo um dos seus principais jogadores, saiu com dores no último jogo e é dúvida para essa partida. O Shade acaba sendo o principal jogador. O Brentford é um time bem montado, bom meio campo, mas que defensivamente sofre um pouquinho e acaba tomando alguns gols. E é o time que mais cedeu pontos, né, depois de sair na frente do placar também. Então é um confronto que o Arsenal tem boas condições, mas o Brentford é um adversário perigoso. O Arsenal venceu a maioria dos confrontos aqui no primeiro tempo, tá fazendo 2 gols aqui em 6, eu acho que dos últimos 7 jogos, mas o Brentford é um adversário complicado. Eu vou pegar aqui, pessoal, a vitória do Arsenal ao vivo, qualquer coisa em 1,65, 1,70 ou mais para mim é a melhor pedida. Jogadores prováveis para poder finalizar e marcar, Saka e Eze, os 2 principais, beleza? No segundo jogo a gente tem aqui o Brighton contra a equipe do Aston Villa. O Brighton conseguiu uma importantíssima vitória no último jogo diante da equipe do Nottingham e agora está aqui na 5ª colocação e de olho na posição do Aston Villa, seu adversário de hoje. Foi a segunda vitória seguida de um time que eu falo com vocês repetidamente que está jogando muito bem. As novas peças aí se encaixaram, o time está conseguindo ser forte efetivamente, o Welbeck marcando gols, Minter jogando muito bem e hoje o Brighton vai tentar mais um bom jogo em casa, onde ele vem bem nessa temporada, né? O Brighton simplesmente está invicto em casa aqui, conseguindo bater City, Newcastle, venceu o Brentford no último jogo, então desempenho bem interessante. Agora, quem vem jogando muito bem também é a equipe do Aston Villa, que só perdeu um dos últimos 10 justamente para a equipe do Liverpool. Então o Aston Villa é uma equipe muito complicada, o Matt Cash jogando muito bem pela lateral, Oli Watkins melhorando muito a sua participação hoje e também o McGinn, o próprio Rodgers, Malen, todos esses jogadores jogando bem para a equipe do Aston Villa, que nos últimos jogos fora, como eu falei, conseguiu ganhar do Tottenham, ganhou do Leeds e só perdeu para a equipe do Liverpool. É um jogo de 2 equipes muito fortes, tá? Um jogo que tende a ser bastante movimentado. 2 times que têm muita qualidade ofensiva, mas também defensivamente se portam bem. Os jogos do Aston Villa, inclusive, são os que têm a menor média de gols dessa Premier League, com 2,09. Isso me tira, né? Deixa um pouquinho aqui com o pé atrás, mas eu vou recomendar para vocês o mais de 1,5 gols. Eu ia recomendar o dupla chance do Aston Villa, porque eu acho um confronto muito equilibrado e a cotação tá dando favoritismo justo pro Brighton aqui. Mas o desempenho do Brighton em casa ele tem sido tão sólido que a gente quase que, para poder pegar esse dupla chance, a gente tá cravando um empate, né? Então eu vou recomendar o mais de 1,5, porque a gente tem tanto gols do Brighton, mas também conta com gols do Aston Villa aqui, e eu acho essa a melhor pedida para esse jogo. O Burnley recebe o Crystal Palace no terceiro jogo do dia, e o Burnley realmente parece que não vai conseguir segurar, tá com 10 pontos aqui, tem chance, né, de escapar, mas as atuações estão cada vez piores, são 2 derrotas seguidas dentro de casa, se eu não me engano perdeu os últimos 4 jogos no total, é isso mesmo, e o time vem em queda livre com 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Para poder piorar, o ataque não funciona muito bem e a defesa cede muitos gols, é basicamente a receita para poder ser rebaixado. Quem vem no momento de oscilação ligeiro também é o Crystal Palace, perdeu 2 jogos seguidos, um pela competição europeia e esse no último final de semana diante do United, um jogo de virada, tá?
coisa que não é muito habitual do Aston Villa, tão invicto, tão forte e tão consistente, mas o time pode estar sentindo um pouco, né, a perda das peças e a sequência de jogos, visto que o Aston Villa está jogando 2 competições, então pode ter faltado um pouquinho de perna aqui para esses jogadores. O time tem aqui muita qualidade no seu meio-campo também, bons jogadores de frente, e a questão é converter as chances que tem. O Burnley é um adversário frágil que não agride tanto contra um time tão bem postado contra o Crystal Palace. Eu não acredito que eles vão ter sorte, não. O Crystal Palace é favorito nesse jogo, menos 0,25 ao vivo do Crystal Palace é uma boa pedida para bilhete dupla chance do Crystal Palace. Eu gosto bastante e é a minha dica nesse jogo. O Wolverhampton, o último colocado, recebe o Nottingham e, cara, se não ganhar aqui, né, aí já pode entregar a toalha, né? 2 pontos apenas, que campeonato horrível é esse do Wolverhampton, que trocou de treinador, mas o Robbie Edwards não mudou muito a toada do Wolves, já que ele perdeu os 2 jogos e mais uma vez sem fazer gols. São 4 jogos seguidos que o Wolverhampton não consegue balançar as redes, e isso é o grande problema do time, que ainda defensivamente se posta muito mal. O João Gomes pelo menos está de volta aqui, vai ter o André também, Belagard, Larsen, é um time que tem chances de fazer gol aqui, e vai ter isso hoje diante de um Nottingham que chega aqui também com uma campanha muito ruim, né? São 6 derrotas nos últimos 10 jogos. Teve um lampejo aqui com a chegada do novo treinador, com 3 jogos bons. E o jogo diante do Nottingham, do Brighton, quer dizer, foi um jogo onde o time teve posse, mas pouco criou, né? Mas teve muitos cantos aqui. E o grande ponto é que esse Wolverhampton aqui, ele vai ter hoje, né, a sua grande chance diante de um adversário que tem oscilado como é o time do Nottingham. Mas o Wolves, ele levou 3 ou mais gols em 4 dos 6 jogos em casa nessa temporada, e 12 das 13 partidas do Nottingham tiveram mais de 1,5 gols, sendo que o Nottingham saiu atrás em 10 jogos nessa temporada. Nesse jogo aqui, pessoal, eu vou recomendar o empate no do Nottingham, achei a cotação alta, é um time que está oscilando também, mas tem apresentado um melhor futebol, defendido o empate de um time que marca tão poucos gols assim como é o Wolves. A gente fica bem defendido e eu vou indicar esse empate no do Nottingham aqui, beleza? O Leeds recebe o Chelsea, e o Leeds também lutando contra o rebaixamento, mas com atuações um pouco melhores aqui do que os seus outros adversários, mas também vem de 4 derrotas seguidas, mas pegou alguns adversários complicados também, né? Pegou o City, fez um bom jogo, estava atrás, empatou 2-2, fez um bom jogo diante do Aston Villa, perdeu para o Nottingham, perdeu para o Brighton, que é um grande mandante, então é muito difícil mesmo o nível da Premier League, e conseguir se manter firme numa competição como essa é bastante complicado, tá? O Leeds, como eu falei, tem alguns pontos positivos, algum ataque que gosta de criar, que tem jogadores que gostam de ter a posse, que não se acanha diante dos adversários, mas o grande problema é que os adversários são superiores, né? Então o Chelsea hoje vem com uma boa notícia, que é a provável volta do Cole Palmer à equipe, né? Então ele que ficou lesionado e desfalcou a equipe durante um bom tempo deve ter alguns minutos hoje aí, além obviamente do Estevão, que tá jogando muito bem, do próprio João Pedro, do Delap, todos esses jogadores interessantes. O Enzo Fernandes, eu não canso de falar, é um craque. O Chelsea tá aumentando a sua qualidade defensiva também, tanto que não tomou gol nos 3 últimos jogos, tomou um gol pro Arsenal com um jogador a menos, e é um time mais forte do que o Leeds hoje. Menos 0,25 do Leeds fora de casa, do Chelsea fora de casa, eu acho bem interessante. O Leeds ainda não foi para o intervalo perdendo nessa temporada de Premier League, então a gente pode esperar subir essa odd, pode até ver sair um gol do Leeds, pega a dupla chance do Chelsea, mas o Chelsea venceu 12 dos últimos 17 jogos que aconteceram no meio de semana, e é um time que vem muito sólido também defensivamente, e contra um adversário mais frágil, o Chelsea brigando pelo título. Essa dica aqui me agrada bastante. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Liverpool recebendo a equipe do Sunderland, o Liverpool que conseguiu uma vitória no último confronto, e foi uma vitória para poder ver se espanta de vez essa crise do Liverpool, né, que parece que não tem fim. O time tem simplesmente aqui 6 derrotas nos últimos 10 jogos, coisa que a gente viu praticamente a temporada inteira no ano passado. Agora, uma coisa que mudou no Liverpool foi a sua formação, né? Jogando aí com o Isaac, jogando com o Wirtz, com o Gakpo e o Salah sendo preterido aí no banco, né? Hoje ele está até aqui na prévia, mas ele não foi titular no último confronto, e o Liverpool conseguiu sair bem vencendo o West Ham num jogo de 2-0. Não foi um jogo muito bom, mas pontos positivos aqui para o Liverpool, né? Sair com a defesa inviolada. O Sunderland, por sua vez, saiu perdendo por 2-0 do Bournemouth, virou para 3-2 e mostrou que é a grande surpresa positiva dessa temporada. O Sunderland, no momento, enquanto todos os outros times que subiram
O Burnley e o Leeds que subiram estão aqui embaixo e o Sunderland no momento é o 6º colocado na tabela de classificação. Um desempenho realmente impressionante de um time que tem uma boa defesa, que cede poucas chances e que ainda consegue agredir os seus adversários. O handicap do Liverpool, que para mim eu achei exagerado, tá? O Liverpool não tá fazendo valer essas vitórias, não tá conseguindo vencer por larga margem. Eu sei que tem um desempenho em casa muito bom aqui, venceu 4 dos 6 jogos que disputou, mas o Sunderland tem vendido caro os seus resultados fora de casa e pode conseguir manter as coisas próximas aqui. Eu vou pegar aqui o handicap mais 1,75 do Sunderland. Se perder por 2 gols, metade da de quem tem reembolsada. Então acho que a gente tá bem defendido aqui para um time que pode aprontar. E cara, eu cansei de apoiar o Liverpool nessa hora de 1,40 e vamos esperar a atuada melhorar. Indo pro Brasileirão, meus amigos, jogos bastante importantes aqui também, com vários times brigando por... Ou, né, tem 2 coisas em aberto, basicamente, né? A 8ª colocação, que é da vaga para Libertadores, e a disputa contra o rebaixamento, essa a mais interessante no momento. O Bragantino tem buscas aqui de ficar na 8ª colocação, o Vitória quer escapar de rebaixamento. O Bragantino vem aqui de uma derrota para o Fortaleza e antes disso tinha perdido também, né? Isso para o Flamengo 3-0, é a 2ª derrota seguida, então o Bragantino quer retomar o caminho das vitórias. Para o jogo de hoje, o time vai ter o retorno do Bruno Prachetes, que cumpriu suspensão, e o Eric Ramírez, que estava no DP, também foi liberado, tá? Mas a tendência é que o Mancini mantenha a formação aí do último confronto, com o Gustavo Neves, John, Lucas Barbosa, Isidro Pita e Eduardo Sacha fazendo a frente desta equipe. Do outro lado a gente tem aqui o Vitória com o seu técnico Jair Ventura fazendo o time respirar. São 5 jogos de invencibilidade, 2 vitórias seguidas e o time chega aqui com esperanças de fugir do rebaixamento. O time vai precisar de mexer na escalação, já que o Edu se machucou na partida e quem deve entrar é o Zé Marcos. De resto, o mesmo time com Eric Cantalapiedra e Renato Kaiser lá na frente, William Oliveira e Baralhas. O Vitória aqui não se acanha e que está vendendo caro os seus resultados. É um confronto de extrema necessidade para ambos. Para o Bragantino, em termos de Libertadores, só a vitória importa. Para o Vitória, um empate não seria horrível, mas conseguir vencer aqui é bem importante. Se sair atrás, vai com tudo buscar o resultado também. Mais de 1,5 aqui é o que mais me agrada, pessoal. Acho que é um confronto que tende a ser bastante movimentado, tem gols das 2 equipes e eu vou recomendar o mais de 1,5 aqui, se embasa estatisticamente também pelas defesas e pelos ataques aí que são produtivos, ok? No segundo jogo a gente tem o Fortaleza recebendo a equipe do Corinthians e esse era um confronto que também tinha a mesma característica do jogo do Vitória contra o Bragantino, com o Corinthians buscando uma vaga na próxima Libertadores e o Fortaleza querendo escapar do rebaixamento. Mas o Corinthians parece que realmente está totalmente focado na Copa do Brasil, porque ele vai mandar um time misto para o Castelão. Eu acho um erro crasso fazer isso, tá? Porque você tem uma possibilidade muito grande de terminar aqui em 8ª, até porque o Grêmio já tropeçou, o Vasco já tropeçou ontem, o Grêmio tem mais ponto, então seria basicamente uma briga aqui contra o São Paulo, tá? Que tá todo baleado, mas o Corinthians optou, e aí o ataque deve ser formado pelo Dieguinho e o Guinegão, já que Depay, Yuri Alberto e Garro ficaram em São Paulo, então nem viajaram, tá? Então o foco do Corinthians está todo na Copa do Brasil. Do lado do Fortaleza, 3 vitórias seguidas, 7 jogos de vencibilidade e a chance de respiro aqui com esse time que deve ter poucas mudanças em relação ao último confronto. O time não tem suspensos para a partida e vai com o retorno ainda de Marinho e Rodrigo, que podem compor o elenco. À frente deve ter Breno Lopes, Barreiro e Herrera, e o Fortaleza em casa tende a pressionar, mas o Corinthians é um adversário perigoso aqui, embora fora de casa não venha jogando bem. 1,80 achei um pouquinho exagerado para o Fortaleza, até porque o Corinthians tem interesse no jogo também, mais ou menos 0,25 do Fortaleza é muito bom e é a minha dica ao vivo para essa partida, beleza? O Juventude recebe o Santos e o Juventude, infelizmente, rebaixado, não conseguiu manter aí a sua pegada da temporada passada, forte em casa, acabou tropeçando demais. No último jogo ainda teve um golaço do Mandaca de bicicleta que foi anulado, pecado, e aí o Juventude já não tem mais o que fazer e já está projetando a próxima temporada, né, com o técnico Thiago Carpini tendo aí o Kaique como único desfalque para este confronto. O Jadson deve ser o substituto e deve mudar alguns jogadores aqui, dando minutagem para jogadores que não jogaram tanto, outros que preterido outros que vão sair do time, né? Então já pensando um pouco na próxima temporada, enquanto o Santos conseguiu aqui uma recuperação muito boa diante do Sport, 3-0,
Vai ter o Neymar hoje à disposição também, vai no sacrifício por conta da lesão no joelho, mas o Santos fez uma partida imponente aqui diante da equipe do Sport e conseguiu vencer. O time conseguiu também um pontinho muito importante do Internacional, tô para dizer que esse pontinho aqui salvou o Santos, e agora tem a tabela mais tranquila também para poder escapar do rebaixamento. Mas o Santos é um time que gosta de se complicar e que não tem um desempenho fora de casa muito forte para poder credenciar como favorito. Em 76, achei exagerado, vou no menos 0,25 do Santos ao vivo e é o máximo que eu faço para o bilhete. Acho que o dupla chance do Santos é interessante também. O mercado de gols, obviamente, se o Santos estiver atrás, e cantos também, ele acaba sendo interessante, beleza? São Paulo e Internacional, pessoal, esse é mais um jogo daquele tipo, né? São Paulo buscando vaga na Libertadores, Internacional brigando para não ser rebaixado. O São Paulo hoje tem notícias boas, né? O São Paulo que tem um departamento médico aí lotado: Oscar, Lucas, Enzo Dias, Rodriguinho, Luan, Wendel, Dineno, Caleri, Ryan Francisco, André Silva, todos esses são baixas, mas hoje tem a volta aí do Luciano, que é bastante importante, além do goleiro Rafael e do zagueiro Sabino. Então o São Paulo fica muito mais competitivo para poder receber o Internacional hoje. Depois da goleada sofrida diante do Fluminense, a torcida vai exigir uma melhor atuação. O São Paulo foi massacrado, a atuação foi muito ruim e hoje vai ter que jogar um pouco melhor diante do Internacional, que está simplesmente em apuros. Tomou um 5-1 do Vasco, o Ramon Dias foi embora, chegou o Abel aí já dando declaração polêmica para poder tentar resolver o time e, cara, sem tempo para poder trabalhar, basicamente é só um discurso motivacional de um time que parece derrubado, parece sem liga, que não consegue criar muito, as partidas são muito ruins, todas as vitórias do Inter aqui são pontuais, essa do Sport é contra o pior time do campeonato, essa contra o Ceará teve um expulso com 3 minutos de jogo, contra o Santos foi a melhor atuação do Inter recente, foram muitas finalizações, mas o gol acabou não saindo e o time foi punido, o Santos foi basicamente uma vez no gol e fez um golzinho, o Inter martelou e não veio. A situação do Inter bastante complicada, até pela tabela e pelo nível do adversário. Cara, eu acho o Inter fora de casa um dos times mais fracos desse campeonato, um time que não consegue ganhar de praticamente ninguém. E o São Paulo em casa, bem ou mal, tem conseguido algumas boas partidas. Perdeu pro Ceará, um jogo onde martelou bastante, o clássico diante do Palmeiras que é normal. O jogo diante do Bragantino foi ruim. Eu vou no empate no aqui do São Paulo, pessoal, defendido em caso de empate contra o Internacional, que tá num viés muito negativo, duas condições aqui do São Paulo conseguir a vitória. O Bahia recebe aqui a equipe do Sport e o Bahia quer a vaga aqui direta para a Libertadores, tem que vencer e o último confronto vai ser diante do Fluminense, né? Então, basicamente tem que ganhar hoje e ganhar do Fluminense para poder ter a vaga direta aqui. Então, o jogo hoje é de extrema necessidade para a equipe do Bahia, que já pega o rebaixado Sport cumprindo tabela. O Bahia não deve ter grandes mudanças em termos de escalação, não. O Jean-Lucas está suspenso, Michel Araújo, David Duarte e Sanabria estão no DP. E o Ramos Mingo volta à zaga aí para poder melhorar junto com o Cano, e o Bahia, que foi o grande mandante dessa competição, tem grandes chances de vencer a equipe do Sport também. Do Sport não tem muito o que falar, né? Um time muito limitado, já pensando em próxima temporada, vai ter aí o Kevson voltando depois de cumprir suspensão, mas perdeu os últimos 5 jogos e tem feito partidas bastante movimentadas também. Aqui é Bahia ao vivo, não vou pegar o handicap do Bahia não, acho esticado. Vou pegar uma pressão do Bahia também, cantos e finalizações. Bahia tem tudo para poder fechar com chave de ouro aqui o jogo diante do Sport, e essa é a minha pedida para essa partida. Atlético e Palmeiras, pessoal, fazem um confronto aqui que é um confronto. O Galo tem uma chance remotíssima de ser rebaixado aqui, uma combinação de resultado muito improvável, né? Mas ainda assim está ameaçado, acho que 46 aqui acaba já salvando. E o Atlético não podemos surpreender a capacidade do Atlético de se complicar, até porque a rodada aqui está bastante favorável para alguns times, né? O Santos, boa chance de vencer, o Vitória vai ter as suas condições, o Fortaleza tem chance também, então o Galo pode acabar caindo numa situação aí improvável, mas pega um Palmeiras também, machucado pela derrota da Libertadores, machucado pela sequência de resultados, pela perda também do título do Brasileiro, mas que disse que fez um pacto para poder terminar de forma bastante digna os últimos jogos. O Palmeiras tem feito jogos movimentados, o Atlético também. O Atlético tem a volta hoje importante do Rony, jogador importante, e eu acho que os dois times aqui vão fazer um confronto movimentado, e o Coelho é uma volta importante para o Atlético também, que defensivamente cede algumas chances. Eu vou no mais de 1,5 nesse jogo, eu não consigo confiar no Atlético aqui, mesmo com essa cotação alta, e o Palmeiras também, porque é um confronto que não vale muita coisa para o Palmeiras também, não, então fica complicado de apoiar, e eu vou nos gols aqui nesse jogo. E para poder finalizar, pessoal, acho que eu vou contra tudo e contra todos aqui.
e vou no handicap do Ceará contra o Flamengo. Explico. O empate aqui praticamente já dá o título para a equipe do Flamengo, né? Óbvio que depende do resultado do Palmeiras, mas assim, hoje é o jogo do Flamengo meio que vencer e carimbar o título. Mas, cara, o título ele já é do Flamengo independente, sabe? O Flamengo vai ganhar esse campeonato. E o Flamengo, ele vem de uma comemoração de Libertadores muito grande e hoje deve até mudar aqui alguns atletas para poder enfrentar a equipe do Ceará. Não acho que vai ser um jogo muito incisivo do Flamengo, não acho que vai ser um jogo aqui de atropelo do Flamengo, porque os jogadores estavam comemorando da Libertadores, aí dorme tarde, é balada, é Rio de Janeiro e tudo mais, e a missão do Flamengo meio que foi cumprida neste campeonato. Tanto, né, que tem várias dúvidas, né? Ou vai jogar o Plata Luiz Araújo, joga o Cebolinha ou o Carrascal, então assim, o Pedro ainda segue fora, mas assim, o Flamengo em casa, ele é realmente muito forte e tem boas chances, mas o Ceará, ele é um time que fora de casa ele tem vendido caro os seus resultados e ele tá muito imbuído em conseguir um pontinho aqui nesse jogo. O Ceará só perdeu por mais de um gol pro Mirassol aqui recentemente. E o Ceará está brigando aqui para poder escapar do rebaixamento, porque diante de um campeonato tão difícil como o brasileiro, pode acabar sobrando para o Ceará, que ficou meio de tabela o campeonato inteiro aqui. E como eu falei, Vitória tem boas chances hoje. O Santos pode vencer e ultrapassar. O Inter tem o São Paulo tropeçando aqui, não acho que vence, mas vai ficar complicado. Fortaleza pega o Corinthians, pode empatar em pontos com o Ceará. Então, assim, o Ceará está muito mais imbuído em relação ao confronto de hoje, né? O time não vai poder jogar com o William Machado e com o Matheus Bahia, que foram punidos com o terceiro amarelo, e deve jogar aqui com base no contra-ataque. Pessoal, eu vou fazer uma recomendação desse jogo, que é a seguinte: eu vou pegar o ambas cartão, tá? E vou pegar o Ceará mais 2,5, ou seja, para o Ceará não perder por 3 gols. Essa cotação tá dando 1,70 e eu acho que essa deve ser a toada da partida. Se o Flamengo vencer, não acho que vai ser por larga margem. Acho que o Ceará pode engrossar o confronto, fechar aqui e se segurar. E para mim, essa é a melhor pedida desse jogo. Eu não vou nesse favoritismo do Flamengo para ganhar por 2, 3 gols, não. Tem condição, tem, mas essa questão do pós-Libertadores, farra e tudo mais, eu vou acabar indo com o Ceará. Beleza, pessoal? Esses são os meus palpites para hoje e já estou vendo aqui várias supercotações surgindo nas mais variadas casas e o link no primeiro comentário fixado para vocês poderem conferir. Lá no meu Insta vai ter a tripla de artilheiros da rodada e para poder finalizar, vou deixar para vocês aí o bilhete na tela também com a nossa odd alta do dia. Ontem fica muito pertinho, né, pessoal, daquela odd 29 do Grêmio, faltou 2 finalizações, uma pena, mas já acertamos aí algumas e em breve vamos cravar de novo. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets.